Bom, senhores, vamos então para o quinto vídeo, que é um vídeo sobre corte composto. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa técnica de desenho nesse vídeo. Ela é uma técnica bastante interessante para solucionar algumas questões e reduzir a quantidade de desenhos e de detalhamentos que devam ser feitos para determinadas peças, tá? Então, a partir de agora, vocês vão perceber que algumas das técnicas que a gente vai usar são técnicas para simplificar a quantidade de desenhos ou até mesmo não deixar complicar a representação a partir dessas técnicas, então, que são normatizadas, né? Não é invenção da cabeça de ninguém, tudo isso está dentro da norma. Mas que os senhores precisam conhecer, até mesmo para que quando vocês se depararem com esse tipo de desenho, vocês possam fazer a interpretação deles corretamente, ok? Então, essa aula agora vai ser aula de corte composto. E nesse primeiro slide aqui, a gente tem a representação de uma peça com corte total longitudinal, não é isso? Então, temos aqui uma peça que tem desenhos, que tem detalhes, né, os furos, que estão desalinhados. Então, observe que eu tenho esse furo em um alinhamento. Quando eu passo o meu plano de corte longitudinal, eu só pego esse furo. Eu não pego esses outros dois aqui. Então, na hora de fazer a representação, só vai aparecer para mim esse furo retangular. E para apresentar o detalhamento dos outros dois furos, né, eu preciso de fazer um outro plano de corte também longitudinal para poder fazer com que esses desenhos apareçam, né? Poder detalhar esses desenhos. E aí, de que forma que eu consigo fazer uma união desses dois desenhos? Observem, então, que eu vou utilizar esse tipo de corte composto quando eu tenho uma situação de partes internas a serem detalhadas e essas partes elas estão desalinhadas na peça, ou seja, eu não consigo pegar todas essas partes passando somente um corte total, ok? Então, vamos ver o que vai acontecer aqui. Observem agora que o que a gente faz? A gente vai pegar um corte, um plano de corte aqui. Esse mesmo plano de corte, ele dá continuidade lá no final. E aí, a gente vai fazer uma interrupção desse plano de corte e vai traçar um segundo plano de corte lá atrás, que vai pegar o outro detalhe. Então, o que eu faço? Eu tenho o início de um corte, depois eu tenho um desvio desse corte, tenho o outro plano de corte lá atrás, eu retorno nesse desvio e eu termino o meu primeiro plano de corte. Há autores que dizem que a gente usou aqui 3 planos de corte. Não tem problema, a interpretação não fica mais certa ou menos certa, né? Dizem que esse é um terceiro plano de corte e há outros autores que falam que esse é uma continuidade do primeiro. Não faz a menor diferença para a interpretação do desenho técnico. O que é importante a gente entender? Olha só, esse primeiro plano de corte aqui, ele me possibilitou observar internamente essa parte aqui, ok? Esse segundo aqui me possibilitou observar internamente esse outro detalhe. E o terceiro me possibilitou observar internamente esse outro detalhe aqui. Bom, se a gente estivesse observando apenas a vista frontal, que é essa daqui de cima, a gente não seria capaz, se a gente não tivesse a perspectiva, né? Essa perspectiva aqui à esquerda, e também não tivesse a vista superior. Somente com a vista frontal e com a representação do corte, a gente não seria capaz de interpretar que este corte é um corte composto. Vou repetir. Somente com a vista frontal, sem a perspectiva isométrica e sem a vista superior, eu não seria capaz de interpretar que essa minha vista frontal é a representação de um corte composto, ok? Por quê? Porque parece que ele poderia ser um corte total de uma peça com os detalhes alinhados,
tá? Então, eu necessariamente dependo, sempre que eu tiver um corte composto, eu dependo da indicação do meu corte para interpretar que ele é um corte composto. Então, essa representação aqui, ó, essa indicação que eu falo para vocês, né, ela é traço ponto, eu tô passando aqui uma linha cheia para agilizar, mas ela é uma representação de traço ponto, ela é grossa nas extremidades, deixa eu fazer ela aqui, mais grossa nas extremidades, né? E ela também vai ser grossa nas mudanças de direção. Então, ela é mais grossa nas extremidades e nas mudanças de direção, ok? E aí, ela é uma linha de traço ponto, né? Opa, aqui tá muito grande, não vai dar para fazer assim. Mas tá, deu para entender, né? Então, necessariamente, eu preciso da indicação do meu corte para poder interpretar que isso é um corte composto. E esse corte composto, ele tem sobrenome, né? Corte composto por planos paralelos. Esses planos, então, por serem paralelos, recebem esse nome aí, tá? Então, aqui alguns outros exemplos de corte composto por planos paralelos. Temos aqui um plano que tá aqui. E aí, ele permite ver esse detalhe aqui, né? E temos aqui outro plano que tá aqui, e ele nos permite ver esse detalhe aqui. Observem que algumas vezes, alguns alunos confundem. Se eu perguntar, por exemplo, quantos planos de corte eu tenho nessa representação? Alguns alunos diriam que eu tenho 1, 2 aqui em amarelo e 3 em azul. Esse em amarelo, ele não é um plano de corte, ele é apenas um desvio. Ele é apenas um desvio. Ele não vai gerar para mim representação de corte, tá? Ele vai ser apenas um desvio para esse deslocamento dos dois planos de corte. Nesse desenho mais abaixo, eu tenho aqui, novamente, 3 planos de corte e 2 desvios, né? Então, ó, um plano de corte, outro e outro, ó. Um aqui, um mais para trás e um mais para frente. E eu tenho 2 desvios aqui, ok? O que não pode acontecer quando eu estiver planejando fazer um corte composto por planos paralelos? Eu nunca posso ir e depois voltar com a linha de corte, porque se eu for para depois voltar, eu vou gerar uma confusão na interpretação aqui, né? Na representação, eu vou estar fazendo uma sobreposição de cortes, e isso não pode acontecer. Então, eu posso subir e descer com o meu corte quantas vezes for necessário. Subir e descer, eu estou falando aqui porque eu estou trabalhando na vista superior, né? Então, eu poderia subir e descer quantas vezes fossem necessárias. Mas, em relação ao caminhamento dele, ele sempre tem que ir, vamos colocar aqui da esquerda para a direita, ele sempre tem que ir embora para a direita, ele nunca vai poder voltar, senão gera sobreposição de corte, tá? Bom, vamos continuar vendo aqui. Verificando o entendimento. A vista representada em corte é a vista, e isso daqui é uma questão importante, não só para a questão de corte, né? Quando a gente viu a respeito das vistas ortográficas, a gente está trabalhando sempre vista frontal, vista lateral esquerda e vista superior. Agora, vocês começam a perceber que em alguns exemplos ou alguns desenhos, a gente está mostrando só 2 vistas. O que significa isso? Significa que aquela determinada peça, ela vai ser totalmente compreendida apenas com 2 vistas. Então, a gente faz a omissão de uma das vistas, ok? Não necessariamente todas as peças precisam ter as 3 vistas representadas. Então, vocês vão ver que isso vai acontecer muito. E aí, esse formato ele vai acontecer ou uma vista do lado da outra, ou uma vista sobre a outra. Então, vamos entender como que isso vai acontecer. Sempre que tiver uma vista do lado da outra, a gente sabe que essa é a vista frontal,
e essa é a vista lateral esquerda. Sempre que a gente trabalhar em primeiro diedro, né? Sempre que tiver uma em cima da outra, eu sei que essa é a frontal e essa é a superior, ok? Então, não tem modificação nessa sequência aí, tá? Não muda a sequência, a posição das vistas, porque a gente omitiu uma vista. Então, se tá faltando a de baixo, tá faltando a superior, tá? Se tá faltando a do lado, tá faltando a lateral esquerda. Aqui ficou junto, mas foi porque é uma coincidência. Aqui, ó, tá faltando a lateral esquerda, tá? As outras vistas, elas sempre vão se manter. Ah, professor, existe situação da gente representar a lateral esquerda e a superior? Nunca vi. Por que eu nunca vi isso? Porque normalmente a vista principal, ela vai ser a frontal. A vista que vai ter mais detalhes, né, e tudo mais. Então, é raro acontecer da gente fazer uma representação com vista lateral esquerda e vista superior e omitir a vista frontal, tá bom? É raro, nunca vi isso acontecer para desenho técnico mecânico, ok? Então, vamos lá. Na resposta nossa aqui, o que a gente tem? A vista representada em corte é... Então, além da gente saber que essa daqui é a frontal e essa daqui é a lateral esquerda, a gente precisa saber o que é representada em corte. O que é essa representação aqui, ó? Então, vamos recapitular. A representação é sempre que eu tenho as achuras e a indicação é sempre que eu tenho as linhas de traço ponto e as setinhas com o nome do corte, ok? Então, a vista representada em corte é a vista lateral esquerda, ok? A vista onde estão indicados os planos de corte é a vista frontal. Este corte, ele é composto por quantos planos, né? Aqui o número de planos e que tipo de planos são esses. Então, ele é composto por 1, 2, 3, eu vou colocar aqui que são 4, alguns autores diriam que são 3, né? Por 4 planos paralelos. O observador imaginou o corte vendo o modelo de lado, né? Ó, ele cortou essa peça, a peça estava assim, né? Vamos supor. Ele imaginou esse corte e ele estava vendo aqui de lado, né? Para poder fazer esse corte e achurar aqui. Então, ele imaginou de lado. Se fosse possível, a gente colocaria de lado, do lado esquerdo, né? Mas só para ficar claro aqui. Ele não imaginou de frente, ele não imaginou o modelo, vendo o modelo de cima, ele imaginou o modelo de lado. O nome desse corte é corte AA. Cuidado aqui que alguns alunos colocam, corte transversal, porque tá passando, tô vendo ele na lateral esquerda. Ele não é um corte total transversal, ele é um corte composto por planos paralelos. As setas com a letra A indicam a tananã em que o observador imaginou o corte. Então, a gente falou que quando a linha de traço ponto, ela indica a posição e as setinhas, elas indicam a direção, ok? A direção. Os espaços achurados na vista lateral esquerda representam as partes tananã atingidas pelo corte. Os espaços achurados representam as partes maciças atingidas pelo corte, ok? Bom, queridos, então, esse vídeo foi o nosso 5º vídeo e a gente viu sobre corte composto por planos paralelos. No próximo vídeo, a gente vai ver um pouquinho sobre corte composto por planos concorrentes e corte composto por planos sucessivos.